Boa tarde a todos os associados da ABRAP. Tá? É com satisfação que a gente inicia mais um webinar com tema específico de esclarecimentos e abordagens sobre a nova medida provisória, número 1101, né, publicada no dia 21 de fevereiro de 2022 e relativa a disposições sobre as medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia do Covid-19 nos setores do turismo e de cultura. A gente, nesse webinar, para ser bem objetivo e ter tempo para abertura de perguntas e esclarecimentos a todos os associados, alinhamos a seguinte dinâmica, tá? Eu vou introduzir um pouco da medida provisória, do porquê dessa medida provisória, e depois vou passar a palavra aos doutores Diógenes e Fernando para exposições de alguns tópicos mais importantes de destaque, né? E algumas explanações sobre propostas de emenda e ajustes ocorridas nesse período, para que a gente possa trazer aos associados o maior número de informações e esclarecimentos. A medida provisória de número 1101, ela foi provocada e ela surgiu da necessidade, nesses setores, de regulamentação dos cancelamentos e remarcações ocorridas pós 31 de dezembro de 2021. Tá? Controvérsias surgiram no judiciário e até mesmo no âmbito administrativo, frente a alguns PROCONs em todo o país, sobre a vigência da norma e sobre qual seria a regra que regulamentaria cancelamentos feitos em 2022, sejam esses cancelamentos originários ou já advindo de um evento, vamos falar assim, já remarcado de 2021. Essas regras foram de suma importância, até também para viabilizar e regulamentar as regras de devolução, prazo de devolução. Tá? Então, ela foi muito focada nisso, para trazer a regra de 2021 para 2022, uma vez que até hoje, né, podemos dizer hoje, apesar das medidas de flexibilização ocorridas nos estados, né, até hoje ela resulta em alguns cancelamentos e remarcações de eventos e algumas controvérsias a respeito de como funcionaria a devolução de valores ou creditamento para utilização em outros eventos. Então, introduzida essa parte, né, da finalidade do porquê da medida provisória 1101, eu gostaria de passar a palavra para esses destaques e maiores explanações para os doutores Diógenes e Fernando, desde já dando uma boa tarde a ambos, né, e a todos, e reforçando o meu boa tarde a todos os associados da ABRAP. Começaríamos por Fernando? Sim. Pode ser. Boa tarde a todos, Daniel, Diógenes, a todos os demais, um prazer sempre estar na companhia dos seletos colegas e amigos e associados da ABRAP. Daniel, sabes bem a nossa luta desde lá de março de 2020 por essa questão, né? Lembrando a todos os associados, essa situação das regras sobre remarcações e cancelamentos de eventos, ela se originou logo que a pandemia surgiu. Lá em março de 2020 já começaram a ter eventos cancelados. Lá naquela época nós construímos, em nome da ABRAP, especialmente eu, o doutor Daniel e o presidente Doreni na época, um trabalho muito árduo junto à Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, um termo de ajustamento de conduta, que foi a primeira grande regra que os associados puderam seguir sobre esse tema. Esse termo de ajustamento saiu ainda em março de 2020. Na sequência veio a lei, né, 14.046. Naquela época entendia-se, imaginava-se que a pandemia acabaria naquele ano, né? Então, assim, no contexto da lei, ela surge prevendo regras só para aquele ano. Passou o ano, renovou-se a lei através de uma medida provisória que depois foi convertida em lei. Terminou 2021, a situação perdurou, nós ficamos aí num limbo
Eu participei, inclusive, de alguns debates, né, no âmbito da ABRAP sobre a situação que nós tínhamos aí no dos meses de janeiro e no início de fevereiro desse ano, em que não existia mais regra valendo, a lei anterior tinha perdido a vigência, não tinha sido renovada, e felizmente aí com um trabalho duro também da ABRAP, saiu essa medida provisória recentemente e agora nós estamos debatendo ela. Do ponto de vista prático, a medida provisória não trouxe grandes inovações, ela basicamente prorrogou os prazos, definindo que aquelas regras que valiam até o final de 2021 passam a valer até o final de 2022, e da mesma forma os reembolsos que poderiam ocorrer até o final de 2022 podem ocorrer até o final de 2023. Então, o texto dela é simples e singelo. Em seguida, se eu tiver oportunidade, Daniel, eu até gostaria de abordar as propostas de emenda a essa medida provisória, porque eu participei em nome da EBRAP no dia de ontem de uma reunião com o Ministério do Turismo e uma série de outras associações representativas do setor de reservas de hotéis, outros setores contemplados por essa medida provisória, e existem já 23 propostas de emenda a essa medida provisória. E o debate que está se colocando é sobre quais delas são boas, quais delas são ruins, para que no momento em que o assunto vá agora para o Poder Legislativo, porque essa medida provisória ela precisa ser convertida em lei para que ela siga tendo validade. Então, está se discutindo neste momento, para que todos os associados entendam, uma série de propostas de emendas a essa medida provisória, que aí eu posso abordar na sequência, para que vocês entendam do que se trata e com a função talvez principal de eventualmente todos os associados possam fazer os seus contatos com os deputados e senadores da sua confiança para que o resultado seja o melhor possível para o segmento, né? Eu acho que essa é a ideia. Isso que eu queria dizer em termos introdutórios, aí na sequência, se me pudesse franquear de novo a palavra, eu queria falar um pouquinho sobre essas emendas, tá? Fernando, eu acho até que a gente já pode falar sobre essas emendas, né? E em seguida abrir para dúvidas. Eu vou só fazer algumas ponderações a respeito das alterações que foram trazidas, né, pela medida provisória na lei, né? E assim, mas é importante deixar claro para todos que, ou seja, o que eu, ou Daniel, ou Fernando, ou algum outro colega, né, o que a gente disser aqui, obviamente, há um embasamento jurídico, um entendimento a respeito do assunto. Mas algumas questões dúbias, somente o tempo e a jurisprudência é que irão consolidar o entendimento, né? Ou seja, ainda que o nosso entendimento seja um, ou seja, algum outro aplicador, operador do direito pode entender de uma outra forma, o PROCON entende de uma outra forma, as questões vão terminar sendo judicializadas e, ao fim e ao cabo, quem vai dizer qual o entendimento e o que deve ser aplicado vai ser o STJ, por se tratar de uma questão infraconstitucional, né? Então, somente fazer essa ressalva, tá? Com relação à lei, e a medida provisória, principalmente, como o Fernando muito bem colocou, ela basicamente estendeu, na verdade, os prazos, né, anteriormente previstos. Agora, só um ponto aqui que me chamou a atenção, um pequeno detalhe, tá? Mas que pode, por incrível que pareça, gerar dúvidas, né? Com relação ao artigo 2º, por exemplo. Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços da sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores. Tal. O que eu chamo a atenção aqui é para esse em decorrência da pandemia do Covid-19. Tá? Eu vou soltar um assunto aqui, uma polêmica para Daniel e Fernando, que eu acho que vai ser um debate interessante. Qual a abrangência desse termo, né? Ela se restringe tão somente às medidas de isolamento decorrentes da Covid-19, que, via de consequência, inviabilizam ou até impossibilitam a realização do evento, tá? Ou, por exemplo, o artista que ia se apresentar pegou Covid-19, não vai poder se apresentar. Então, ou seja, vai ser remarcado o evento.
É isso aí decorrência direta da Covid-19 ou é decorrência, na verdade, do artista ter adoecido? Ou seja, se ele, em vez de Covid-19, ele tivesse pego uma outra, tivesse quebrado uma perna, tivesse feito uma cirurgia que o impedisse de realizar o evento. Então, eu acho que essa expressão aí pode dar ensejo a muita discussão e a muita interpretação, né? Mas o tempo e a jurisprudência vão ao final consolidar o entendimento. No mais, assim, nada que enseje, ao meu ver, pelo menos, muitas dúvidas na lei, né? Obviamente, quem está acostumado a trabalhar com lei consegue interpretar e entender com mais facilidade do que aqueles que não lidam com isso todos os dias. Então, é por isso que a gente está aqui, para esclarecer a dúvida de todos os associados que tenham alguma dúvida, né? Feitas essas considerações, eu acho que eu devo falar ao Fernando para que ele possa fazer a exposição lá das propostas de alteração, né, que existem hoje. Legal. Eu tenho muitos comentários sobre essa tua colocação, Diógenes. Eu já observei, inclusive, que ela é a primeira pergunta que já surgiu no chat aqui. Então, a gente certamente vai debater lá na sequência, sobre o que significa este cancelamento em decorrência da pandemia, né? Que eu já aproveito e já levanto mais uma questão para você pensar, Diógenes. Essa situação do artista que não pode porque pegou Covid. Ok, mas vamos imaginar uma terceira situação. Eu estava permitido que eu fizesse aquele evento pelas normas estaduais, mas com restrições. Aí eu lancei o evento, mas naquela semana aconteceu um alto índice de contaminação, e isso aconteceu no início desse ano agora, né, as primeiras semanas de 2022, e aí o público não veio, quer dizer, o público não comprou, porque o público ficou com medo. E aí eu remarquei o evento, porque eu não estava tendo procura por ele, a procura que eu esperava, em decorrência da pandemia. Mas é um motivo suficiente? Já estou deixando no ar aqui para a gente debater na sequência. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre as propostas de emenda, que acho que esse tema é muito interessante, e repito, talvez seja interessante porque para que cada um possa entender o que os nossos nobres deputados estão propondo e possa daí trabalhar com os seus deputados de confiança e a ABRAP possa fazer um esforço aí junto à Câmara de Deputados quando surgir. São 23 propostas de emendas, mas a maioria delas os assuntos se repetem. Então eu vou falar bem resumidamente para vocês entenderem aqui quais são os temas principais. 3 das propostas de emenda são propostas que desvirtuam completamente a lei. São propostas que pretendem dar ao consumidor o direito de optar pelo ressarcimento. Tá? O que é completamente contrário. A gente sabe por que é que esta medida provisória e essa lei surgiram, para proteger o setor, não só o nosso, os outros setores ligados a turismo e cultura. Então, se você insere num artigo desta lei agora uma regra dizendo que a opção é do consumidor, se ele preferir, ele pode pedir o reembolso, a lei não serve para nada. Então, assim, para deixar bem claro, essas são as piores propostas que tem, e são 3 dessas 23 que têm este objeto. Tá? Eu concordo contigo. Não faz sentido nenhum, ela desvirtua a lei, é melhor, não serve para nada, a lei deixa de ter valia. Outras propostas, e tem algumas também, são uma questão mais simples, elas pretendem imputar nos casos em que, porque assim, só para ficar claro, né, quando o produtor do evento não remarca e não concede crédito, vamos imaginar um evento super específico, né? Um show internacional que iria acontecer de uma banda específica, de um produtor que só ia fazer aquele evento. Ele não remarcou, porque a banda não tem mais disponibilidade, porque não é mais viável, e ele não disponibilizou crédito porque não vai fazer nenhum outro evento. Ele é obrigado a ressarcir, isso já está na lei. E atualmente, no texto atual, este ressarcimento é pelo valor nominal, ou seja, o cliente pagou R$100, ele recebe os R$100. E existem várias propostas de emenda para incluir a correção monetária nesta devolução. O que nós defendemos junto ao Ministério do Turismo nessa reunião que aconteceu ontem foi de que nenhum produtor de evento é banco. E ninguém, eu tenho certeza, está trabalhando com o dinheiro dos clientes. Muito pelo contrário, sabemos que esses valores já recebidos foram basicamente utilizados para manter a empresa viva, e apagar incêndios neste meio tempo. Então, esta foi a defesa que nós fizemos para que saibam que existem várias propostas de emenda com este objeto. Tá?
Algumas outras propostas de emenda tratam das questões de cancelamento de faturamento em cartão de crédito. Essa é uma questão que é muito mais afeita aos setores de reserva de hotéis e reserva de viagens do que ao nosso segmento, que usualmente trabalha pouco com vendas parceladas, mas também trabalha, né? Em algumas circunstâncias, especialmente eventos maiores, existe compra parcelada. Existe uma pretensão de alguns deputados de querer imputar ao realizador do evento a obrigação de cancelar, de pedir junto às operadoras de cartão a suspensão das parcelas ainda não pagas. Ou seja, o cliente fez a reserva, comprou o ingresso em 10 vezes, mas só pagou 3 até agora e o evento não vai poder acontecer, querer imputar a obrigação ao setor de cancelar de solicitar a suspensão das demais parcelas. Eu observo sobre isso que, na prática, o próprio consumidor já consegue fazer isso, né? O chargeback é uma prática muito, muito comum no nosso segmento, traz muito incômodo e muito transtorno, inclusive, mas quero dizer que existe a pretensão de alguns deputados de regulamentar isso nesta lei agora. Tá? Existem outras propostas que pretendem, desde já, ampliar o prazo até junho de 2023, porque a lei atual está prevendo apenas eventos em 2022, e aí eu acho muito improvável que isso passe. O quadro geral melhorou muito no Brasil todo, pelo que a gente tem observado, então acho muito difícil que o Congresso aceite já projetar 2023 antes de deixar 2022 evoluir. Tá? Então tem também pouca chance disso evoluir. Existem algumas emendas, o doutor Daniel vai lembrar, doutor Daniel, lá na época do TAC, quando a gente debateu isso com o Senacom, a gente trouxe essas possibilidades, né? Qual era a nossa lógica? Possibilidade 1 do produtor, remarcar o evento. Possibilidade 2, conceder o crédito. E o Senacom sempre insistia muito, mas vamos deixar aberta a possibilidade de um outro tipo de acordo. Se houver algum outro tipo de acordo, também vale. E a gente sustentava desde aquela época que uma expressão aberta dessas, outro tipo de acordo, tende a dar problema quando chegar no judiciário. Por quê? Por mais que a lei deixe clara, a medida provisória e a lei vigente, né? Porque a medida provisória basicamente mudou o texto da lei, deixe claro que as opções são do fornecedor. Quando isso cai no Poder Judiciário e existe um dispositivo falando outra hipótese de acordo, o Poder Judiciário pode começar a entender que qualquer tipo de acordo que o cliente peça, a gente seria obrigado a considerar. Então, a posição do setor é também não aceitar esta proposta de emenda, porque deixaria uma possibilidade aberta com faculdade de interpretação divergente no futuro. Tá? E, deixa eu passar o olho aqui, e tem mais de uma emenda também com esse objeto. Tem uma emenda que pretende apenas discriminar melhor o objeto, porque, deixa eu ler para vocês entenderem. O artigo 2º da medida provisória, da lei com o texto da medida provisória, ele diz que, na hipótese de adiamento e cancelamentos de serviços, reservas e eventos, incluindo shows e espetáculos, em razão da pandemia, esse é o texto da lei, e tem uma proposta para dizer, incluindo shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas. Isso é o que diz a proposta. Aí a questão é a seguinte, tem necessidade? No nosso entendimento aqui, fazendo uma análise mais minuciosa, na medida em que a gente começa a discriminar muito, dá a impressão, a gente diz em direito, que passam a ser hipóteses taxativas, assim que a gente chama. E a gente não quer que essas hipóteses sejam taxativas. O incluindo shows e espetáculos é apenas para esclarecer que shows e espetáculos estão dentro. Mas na medida em que eu digo espetáculos musicais e de artes cênicas, eu poderia excluir outros tipos de espetáculo. E aí cria também, no nosso entendimento, uma possibilidade de uma interpretação não favorável no futuro. Então, também opinamos contra esta emenda. E, por fim, o último... Tem 3 emendas que não dizem respeito ao nosso segmento, tá? Então, nem preciso abordar aqui, que são apenas relacionadas ao setor de reservas de agências de viagem. Então, não são relevantes para nós aqui. E existe uma última emenda que é formal apenas para tentar discriminar melhor as hipóteses de caso fortuito e força maior, porque o artigo 5º da 14.046, ele diz o quê? Em nossa defesa, isso foi construído na época, que o cancelamento e a suspensão desses serviços, reservas e eventos
não caracteriza hipóteses de causa fortuita e força maior. E mais, o nosso texto diz que não configura hipótese de indenização para efeitos de dano moral e tal. E aí eles querem suprimir essa parte da indenização e remeter ao Código Civil. E aí, mais uma vez, nós entendemos que é perigoso fazer essa exclusão, porque deixa na mão da justiça, ou eventualmente da justiça, nesses casos, a interpretação de se gera ou não, se gerou ou não um dano moral. E o simples fato de ser hipótese de força maior, não, do ponto de vista jurídico, não afasta 100% o direito indenizatório. Então, por isso que nós pedimos a inclusão disso lá atrás, quando a primeira medida provisória surgiu, isso foi incluído e aí estamos lutando para que seja mantida essa disposição do artigo 5º, que diz que não configura, deixa eu até ler o texto exato para ser preciso com vocês aqui, não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição de penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso está escrito no texto atual, a proposta é remover esse trecho, também entendemos muito perigoso. Então, em resumo, para vocês entenderem, essas são as 23, conteúdo das 23 propostas de emenda, a ABRAP está opinando contra todas elas, né? Por esses motivos básicos que eu apresentei a vocês aqui, tá? E o que nós gostaríamos, eu não sei quem é que teve a oportunidade de estar no congresso da ABRAP no final do ano passado, e a gente teve um painel em que debatemos esse tema, e naquela oportunidade eu levantei alguns precedentes que a Justiça tem trazido sobre esse assunto, em que já estão começando a dizer, não se aplica para festa de formatura, não se aplica para evento social, e aí nós tínhamos e ainda temos, de alguma maneira, a pretensão de tentar melhorar o texto da medida provisória na Câmara de Deputados, quando ela for converter em lei, para tentar esclarecer estes pontos pendentes, deixar mais claro ainda que se aplica a todos os âmbitos e tipos de eventos e de relações entre produtores de eventos e consumidores, entre produtores de eventos e fornecedores de eventos, entre produtores de eventos e artistas, porque a nossa percepção nesses quase 2 anos, quase 2 anos, né? Semana que vem a gente completa 2 anos de pandemia, é que a Justiça está criando algumas interpretações desfavoráveis que poderiam ser evitadas se o texto legal fosse um pouquinho mais discriminado quanto a estas relações. Então, em resumo de tudo isso que eu falei bastante, as propostas de emenda apresentadas não nos parecem boas, mas existem alguns tópicos que a gente pretende levar à Câmara de Deputados, a gente, a ABRAP, no caso, com o objetivo de tentar melhorar um pouquinho o texto da lei atual. Tá? Acho que era isso. É isso, gente. A gente tentou fazer aqui uma abordagem, vamos voltar às perguntas já, mas o que Fernando fala das emendas, a gente participou tanto de reuniões desde o começo com o Senacom, e aí automaticamente eles tentam puxar um pouco a visão do consumidor, mas na minha ótica é bem contraditório, porque enquanto o setor busca apenas uma segurança em ofertar esses serviços à população, os consumidores não entendem. Então, assim, chega a inviabilizar qualquer, como é que eu posso dizer, tentativa ou vontade de fazer. Os riscos dos eventos eles já são inerentes aos próprios eventos, né? E você lançar uma festa hoje, né? Vamos falar em festa, em evento, onde ele pode ser cancelado a qualquer momento por um aumento na contaminação, no que seja, e você tem que devolver de imediato, ou num curto espaço de tempo, assumindo prejuízos, já por si só era um desafio muito grande para os produtores. E parece-me que alguns setores que defendem única e exclusivamente a posição do consumidor esquecem do prestador de serviço. Em resumo, seria o seguinte: olha, prestador, não para de fazer a tua atividade, mas assume não só o risco que você já tinha, mas hoje é agravado pela situação da pandemia, e se der errado, cara, temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, tu devolve o dinheiro. Então, é aquele negócio, ao mesmo tempo
que alguns órgãos do poder público querem que o setor continue, eles não olham para as dificuldades ou receios do setor em continuar, sem ter uma regra que os proteja, né, dessa iniciativa. Então, eu acho que restringir com hipóteses taxativas é complicado. Acho que o Poder Judiciário, ele, como não participou tanto, não vejo ele muito, como é que eu posso dizer, parceiro, né, de um setor da economia que muitas das vezes é mal interpretado, né, porque é um setor de economia muito forte, que gera e movimenta outras cadeias infinitas, que às vezes até nossos representantes da Câmara Federal, vamos dizer assim, não tinham tanta noção e começaram a ter, né, do quanto o setor do evento, o setor do entretenimento movimenta numa cidade. E a gente vem buscando, a duras penas, vamos dizer assim, é difícil defender a mesma coisa, né, sem a pessoa querer enxergar as dificuldades do setor que ficou parado, literalmente, durante toda a pandemia. Mas essas medidas vêm atenuando, pelo menos vêm dando a possibilidade, né, de cancelamentos ou de utilização de crédito, que vem fazendo com que o setor venha se reerguendo. É isso, eu acho que a gente abriria para perguntas e respostas. Poderíamos iniciar nesse tema aí que eu gostei bastante, eu já tinha anotado aqui também, em decorrência da pandemia, o que seria isso? Se é só o cancelamento do evento, pelo fato de uma norma restritiva do poder público, por uma inviabilidade financeira do próprio evento, né, em função da não adesão dos consumidores, por um aumento de casos, ou seja, não houve um cancelamento por determinação do poder público, né? Seria o próprio produtor que tomou a iniciativa de cancelar. Para mim, quando se fala em decorrência, já adiantando meu posicionamento, ela é bem ampla. Eu posso me agarrar nisso e em várias hipóteses, seja no cancelamento de um artista por doença de Covid, não deixa de ser um cancelamento em decorrência, como pela inviabilidade financeira do meu evento, pela não adesão de consumidores, devido a notícias de aumento dos casos de contaminação na véspera do evento, no período de venda de bilhetes, vamos dizer assim. A minha posição é muito ampla. Eu acho que caberia, em decorrência da pandemia, a criação de um argumento nesse sentido. Queria ouvir a opinião de vocês e depois a gente passar para as perguntas e respostas, né, de temas aí levantados por nossos associados. Bem, Daniel, aproveitando aí. Diógenes e Fernando, pode deixar até o microfone aberto, se não tiver, para a gente debater aí. Eu entendo, Daniel, concordo contigo. E, assim, o tema, a expressão, né? Ela é bem clara, em decorrência da pandemia de Covid-19. Ela não fala em decorrência de medidas de isolamento decorrente da Covid-19. Como ela, inclusive, usa essa expressão num outro dispositivo, numa outra disposição. Então, eu, dessa forma, entendo o seguinte: quando o legislador quis se referir a cancelamento decorrente das medidas de isolamento social adotadas para o combate à Covid-19, ele, assim, o fez de forma expressa, de forma que o que decorre da pandemia, seja uma própria medida, isso aí eu acho que não há dúvida nenhuma, não é? Seja uma inviabilização por um temor da população, como foi o exemplo que o Fernando colocou. Mas eu acho que tudo isso é decorrente da pandemia e a interpretação que eu daria a isso seria ampla, né? Sobretudo porque a lei, o objetivo da lei foi justamente proteger, não é, e o setor
de turismo e de eventos. Então, se o objetivo da lei for esse, eu não vou interpretar a lei de uma forma que não seja visando essa proteção. Né? É como eu penso. Eu antecipo que eu também penso como os colegas, mas acho que essa terceira hipótese que eu mesmo levantei, que é do cancelamento por iniciativa do produtor, tende a não ser bem recepcionado se isso for judicializado. E até leio aqui a pergunta que foi colocada especificamente no chat aqui, a pergunta diz, o cancelamento tem que estar alicerçado pela proibição da realização do evento por decreto municipal, estadual, federal, ou o simples cancelamento pelo realizador alegando a pandemia já é válido? Daí complementa, pois o show foi marcado com estado de pandemia decretado, aí perto da data posso cancelar alegando simplesmente que devido à pandemia o evento será adiado ou remarcado? Eu não acho que pode ser uma simples alegação, acho que tem que ter um elemento objetivo. Acho que o produtor que pretender fazer isso, ou que fez isso, tem que se armar, ou seja, buscar, guardar as notícias jornalísticas, pegar as estatísticas daquele momento, fazer uma publicação bem completa, justificando essa remarcação para poder se defender no futuro. Né? A hipótese como dito pelos colegas, a hipótese de impedimento de realização do evento ela é óbvia, não tem nem discussão. E a terceira hipótese levantada, que é o artista não poder ir, eu acho uma hipótese bem delicada, porque, assim, em alguns casos... Vamos lá, existe uma regra específica. Foi em decorrência da pandemia? Foi. A artista fulano, beltrano, e teve vários casos como esse agora no início do ano, né? Vários. Especialmente no início de 2022. Doutor Daniel deve ter sofrido com isso, inclusive, que representa uns quantos. Sofri. Exatamente. O artista não pode, o artista publica na rede social dele, bota o teste positivo dele lá de Covid em público para que todo mundo saiba, é um claro efeito de decorrência da pandemia. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, daqui a pouco teve situações em que eu sei que foram canceladas apresentações de banda porque o baterista estava com Covid. Eu, como ex-músico, como músico aposentado que sou, defendo que todos deveriam ter o mesmo valor, mas não sei se a justiça interpretaria dessa mesma forma. É possível que eles pensem, pô, é só contratar outro baterista para tocar. Eu sei que às vezes existe esse tipo de pensamento, então quero apenas fazer essa ressalva, apesar de deixar claro o meu entendimento que sim, que este tipo de situação se aplica, se enquadra ao dispositivo do artigo 2º da lei, ao texto do artigo 2º. Existiram muitos cancelamentos. Eu vou dar um exemplo de um pouquinho da inviabilização financeira, mas essa aí eu acho que não gera controvérsia. Aqui em Pernambuco, houve uma variação muito grande de número total dos eventos. Né? Eles fizeram um plano de aumento do quantitativo de gente e teve um determinado momento que eles retrocederam. Tá? Então, algumas festas foram lançadas com a expectativa de X mil pessoas e, no curso da venda, a determinação judicial foi, a determinação governamental foi, a festa não está cancelada, porém o número que eu tinha liberado reduziu. Isso inviabilizou, eu estou falando isso em janeiro, ocorreu, tá? Especificamente num evento chamado Tamandaré Fest, né? Que era um evento para 5 mil pessoas, e que foi reduzido para 3 mil. Então, você desmonta completamente a viabilização financeira do evento. Né? Eu tinha uma expectativa de receita e essa receita foi obrigatoriamente diminuída e acabou pelo evento ter sido cancelado. Nesse ponto, por mais que não tenha havido uma interferência proibitiva do evento, para mim é muito claro que você pode aplicar a regra da pandemia, cancelar numa boa e fazer as devoluções conforme a medida provisória. Mas eu entendo assim, o cancelamento o do artista, tá? Eu tive alguns problemas, sim. Quando se tratava de músico, não dava para cancelar. Só se fosse a atração principal. Ou seja, se o cantor, vamos lá, o artista, ele pegou Covid e aí, infelizmente, não tem como. Mas o músico, as bandas fizeram né? Numa linguagem mais popular, eles usaram o substituto, né? O sub, para tentar fazer o evento.
Já contribuindo, Daniel, eu acho que isso se aplica muito na maioria dos artistas, né? Se você pensar nas duplas sertanejas, nos artistas principais solo. Agora, eu questiono, por exemplo, vamos pensar em bandas que são conhecidas eu pela pensei nisso integralidade dos seus... agora. Aconteceu aqui em Santa Catarina, tá? Por isso que eu já estou te antecipando. Vamos Você lá, coloca lá o Titãs, né? Sei lá, tô falando Titãs. Titãs pode vir sem o Beloto e sei lá, o Branco Melo, e pode vir só com o outro, entendeu? Eu estou dando um exemplo bem singelo aqui para a gente entender. Então, acho que é bem relativo. Quando a atração ela é plural, né? Como no caso aí dos Titãs, aí não tem como, né? Você não tem como. Seria o caso de uma dupla. Eu tive um exemplo aí também em Santa Catarina, né? Sim. Uma dupla Simone e Simária, que a Simária foi acometida da Covid e na semana anterior ao evento e a gente, infelizmente, teve que cancelar, né? Até tinha a possibilidade da Simone se apresentar, mas a gente preferiu não ir justamente por causa dessa controvérsia que poderia existir, dizendo, o consumidor chegar e dizer, não, eu contratei o show da dupla, a dupla não veio. Então, foi decidido remarcar essa apresentação. Outros artistas também fizeram isso, os eventos foram remarcados. E, por incrível que pareça, pelo menos aqui, né, dos casos que eu tive aqui no escritório, a remarcação foi tranquila. A maioria dos consumidores se valeram do ingresso para ir no evento seguinte, apenas revalidando. Pelo menos foi essa a informação que me chegou. E foi bem legal receber isso, né? Porque mostra uma posição de sociedade, vamos dizer assim, né? De solidariedade. A pessoa não está indo porque não pode, mas vai, né? Então, não custa nada você esperar. Mas é isso. Em decorrência da pandemia, acho que a gente está alinhado de como se daria e como se enquadraria a solução desses problemas. Eu acho bem largo, em decorrência da pandemia, acho que a gente deveria usar no máximo, tá? É isso. Tem mais algumas outras perguntas por aí? Eu não estou com acesso ao chat. Vamos lá, pergunta 2 do chat, Daniel. Bate-papo, está aqui. Vamos lá para cima. Com relação à utilização do crédito a que se refere a medida provisória, o consumidor poderá utilizá-lo em qualquer evento promovido pela empresa a qualquer momento, ou ele tem prazo para solicitar esse crédito? O questionamento foi levantado. Eu vou falar, na minha opinião, sim, ele poderia ser utilizado num evento já que fosse subsequente dessa mesma produtora, né? Mas o prazo para solicitar não seria o crédito, né? O crédito ele tem enquanto for remarcado, na minha opinião, se eu não estou me confundindo, tá? O evento ele poderia ser remarcado até tal data, vamos usar 2021 vai até 2022, final de 2022. Ele fica lá com crédito e ele pode se valer disso para um evento ou outro da empresa. 2022 vai para 2023. Acho que o prazo ele começa quando tem a informação de cancelamento. 120 dias, Daniel. 120 dias o consumidor tem para solicitar. Isso, desde a comunicação. Deixa eu ver qual é o texto exato da lei aqui para não falar bobagem. Ó. As operações, parágrafo 1º do artigo 2º da lei, né? Esse texto não mudou, tá? Com essa medida provisória. As operações ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020 e estender-se-ão pelo prazo de 120 dias contados da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços. Ou 30 dias antes da realização do evento que ocorrer antes. Então, na prática, o consumidor tem 120 dias para requerer. Existe uma hipótese na própria lei que disser que se ele não requerer em 120, mas provar no futuro que ele estava internado ou outro motivo de força maior, este prazo é ressarcido a ele, e o crédito pode ser utilizado até 31 de dezembro de 23. Isso é o que diz o texto do parágrafo 4º do artigo 2º com a redação dada pela medida provisória.
E fala, o crédito poderá ser utilizado pelo consumidor até 31 de dezembro de 23. Então, eu tenho... e lá no parágrafo 5º, também diz que a data limite para a remarcação é também 31 de dezembro de 23. Então, para que fique claro, quando ela pergunta até quando pode, até 31 de dezembro de 23, e quanto tempo tem para pedir? 120 dias. 120 dias. A pergunta 3, ele faz assim, de qual caminho devo usar? Os termos do TAC ou a Lei 14046 para a remarcação do evento? Isso a gente até já comentou lá atrás, né? Que, assim, os dois estão em vigor, né? Os dois valem para aqueles que assinaram o TAC. No TAC, tem algumas previsões que podem soar ou podem ser mais positivas para o produtor. Você pode se agarrar nos dois. Eu me agarro nos dois. Tá? Eu sempre uso os dois, desde que não se conflitem. Tá? Essa é a minha posição, queria ouvir a de vocês. Daniel, a principal questão que o TAC tem e que a lei não tem é aquela possibilidade de reter 20%. Isso. Né? De quando for restituir, você poder reter 20%. A questão principal é que o TAC tinha uma possibilidade do cliente demonstrar a impossibilidade de ir no evento, e nesses casos ele precisava ser ressarcido. Então, eu tenho orientado, desde que a 14046 saiu e que se consolidou as interpretações, eu tenho orientado que utilize ela, porque eu tenho receio de você querendo utilizar esse benefício do 80%, abrir possibilidades de cancelamentos em outras hipóteses, né? Ou seja, eu particularmente acho um pouquinho complicado querer usar só os bônus das duas normas e não ter os ônus delas. Mas é possível, ou seja, para quem efetivamente cancelou o evento, nem pensou em remarcar, nem pensou em... não teve essa possibilidade, eventualmente se agarrar no TAC. Agora eu só não tenho certeza, Daniel, faz tempo que eu não vejo se o TAC não tinha um prazo de validade na época, que acabou não sendo renovado. Eu tenho essa lembrança. Eu acho que o TAC valia até o ano passado, como na lei. Eu tenho que verificar, então eu também não tenho essa certeza. Tenho a impressão de que ele não está mais válido, tá? E aí só a 14046 seria válido. E somente reforçando aí a posição de vocês, né? A gente tem que levar em consideração também que o TAC, a lei foi posterior ao TAC, né? E as medidas provisórias que alteraram a lei, mais posteriores ainda. Isso. Então, eu acho que o mais seguro se a lei... realmente a gente se prender à lei e a aplicação da lei. Obviamente, como o Fernando e o Daniel já colocaram, numa situação em que o produtor esteja fora daquelas hipóteses legalmente previstas, né? Aí se segura ao TAC, caso ele ainda esteja em vigor. Né? Você não, desde que ele esteja válido ainda, poderia. Pergunta 4. Tem um evento que estava agendado para uma cidade e não pôde ser realizado. Consegui pela realização do mesmo somente mudando o local, que agora é em outra cidade. Nesse caso, a orientação a respeito se é obrigatório devolução, reembolso ou crédito para outro evento da empresa aos clientes com os tickets ingressos que informaram não querer participar, mas por troca da cidade. Vamos lá. Eu, pessoalmente, acho que nesse caso, ou seja, a gente não pode dizer que não foi marcado, nem que há impossibilidade de marcação, né? Porém, a mudança do local, ela é relevante. Então, assim, eu entendo que há essa devolução, ela deve ocorrer. Agora, respeitar, não é simplesmente devolver no momento em que o consumidor solicitar. Entendo que deve ser respeitado esse prazo aqui, previsto na própria lei, né? Até 31 de dezembro de 2022 para o cancelamento de 31 de dezembro de 2021, até 31 de dezembro de 2023 para os cancelamentos realizados até 2022. No primeiro momento, essa é a minha orientação. Já o crédito, eu acho que desde que solicitado dentro do prazo, ele pode utilizar em qualquer evento da empresa posterior, né? Como eu vejo, pelo menos, numa primeira análise. Não sei o que os colegas acham aí. Fernando.
vamos lá, o texto da lei, e isso também não mudou na medida provisória, ele só diz assim: disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Isso quando você vai dar crédito para outro evento. Observa, a lei não diz para outros, na respectiva empresa, para eventos a serem realizados no mesmo local. Então, isso não está escrito na lei, mas eu não consigo enxergar o Poder Judiciário aceitando esta hipótese. Eu acho que o risco é muito grande. Evento adiado remarcado tem que ser realizado, na minha opinião, no mesmo local ou, no mínimo, na mesma cidade. Se é para ser o mesmo evento, eu não posso pretender tirar o Rock in Rio do Rio e botar em São Paulo e querer que todo mundo use o ingresso. Eu acho que não cabe. Se for uma cidade vizinha, numa distância pequena, até acho bem defensável. Saiu do local, saiu e foi para a região metropolitana, porque aquele local não estava mais disponível naquela data. Acho bastante defensável. Agora, se sair para um local que exige um deslocamento maior, eu acredito que não se sustenta. O produtor até pode bater na tecla dizendo que não está escrito na lei que tem que ser no mesmo local, e não está escrito mesmo, mas acho que é uma interpretação muito forçada. A minha posição é muito parecida com a do Fernando, tá? Por exemplo, se eu tenho um evento e eu mudo o local dentro do mesmo município, a minha defesa é tranquila, tá? Eu estou realizando o mesmo evento, o local só mudou, mas é dentro da mesma cidade e tal. Quando eu mudo de cidade, gera um pouquinho essa exposição, mas eu posso dar o crédito, eu não cancelei. Eu entro naquela linha do devolver lá no final, né? Eu entro no devolver conforme a lei. Mas, quando muda de cidade, eu acho que o argumento jurídico é forte, porque a lei não regula isso, né? A lei não regula. Tanto é que eu me lembro, Fernando, lá no final, que a gente colocou um negócio que é complicadíssimo, mas passou, acho que foi no TAC, que foi a substituição de artistas como se fosse assim de mesma grandeza, vamos dizer assim, né? Isso é subjetivo demais, né? Artistas de mesma grandeza é subjetivo demais. E seria o caso aqui, né? A lei não vai nesse ponto. Ele diz, o evento precisa ser remarcado. Se o evento for remarcado, aonde ele for, o consumidor teria que ir. Eu não posso ir mais. Né? Quando você abre também, penso eu, é muito longe. Né? Você abre aquela possibilidade do seguinte, eu vou para o Rock in Rio, vamos usar o exemplo, Rock in Rio. Muita gente que vai para o Rock in Rio é de fora do Rio de Janeiro. Tá? O evento foi remarcado. Se eu fazendo uma questão inversa, ele remarca, mas o cara é fora do Rio de Janeiro, a pessoa é de fora do Rio de Janeiro. Então, ele não tem mais condição de retornar para o Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Como é que ficaria isso? Inverte a lógica um pouquinho, tá entendendo? Então, é a mesma coisa. Se um evento saiu de Recife, que acontece aqui, eu tenho Recife e Olinda, tá? A maioria dos eventos de carnaval, inclusive, Recife e Olinda, ninguém sabe onde termina e onde começa. Então, eu saí do município de Recife e fui para Olinda. E a pessoa fez, eu não quero ir, não. Mudou de local, eu vou querer meu dinheiro de volta. É complexo, não é tão simples. Mas no judiciário, se dependendo de caso a caso, fica difícil defender. Sobretudo quando há um deslocamento muito grande, né, de uma cidade para outra. Eu compartilho do pensamento do Fernando. Esse caso aí é aquela história, aqui não é preto no branco, não. A gente está numa situação que vai depender, eu acho que muito caso a caso, né, interpretação, bom senso, como os exemplos aí, esse exemplo que o Daniel deu, é perfeito. Recife e Olinda praticamente se confundem, né? Agora, assim, pensando por um outro lado, por exemplo, isso foi uma coisa que me surgiu agora. Eu tenho show de Simone e Simaria em Recife. Não pode ser realizado em Recife, eu vou fazer o show em João Pessoa. Eu questiono até se é o mesmo evento. Né? O fato de você mudar
a cidade dessa forma, né? Ou seja, é a mesma artista, mas assim, já não é mais um show de Simone Simaria em Recife, é um show de Simone Simaria em João Pessoa. Agora, pegando o teu exemplo, Daniel, por exemplo, muito evento que ocorre em Olinda, né? A exemplo feito tinha aqui o Abril pro Rock, Isso. né? Lá no centro de convenções, para pegar uma... Não era anunciado como um festival de rock em Olinda, era assim, como um festival de rock em Recife, né? E, ou seja, se confunde, eu acho plenamente defensável, vai ser muito caso a caso. Diógenes, deixa eu fazer um complemento sobre esse aspecto específico. Lá no parágrafo 5º, inciso 1º do artigo 2º da lei, e esse também não mudou com a MP, ele fala que na hipótese de remarcação tem que ser respeitados os valores e condições dos serviços originalmente contratados. Então, assim, o local dele não é uma condição do serviço originalmente contratado, eu entendo que é. Então, eu acho que a modificação do local, mesmo dentro da mesma cidade, poderia ser questionada. Porque eu, por exemplo, posso não gostar de ir num ambiente aberto e antes ser num lugar fechado, posso não gostar de ter que me deslocar para uma determinada localização. Eu só ia no show porque era no estádio do Pacaembu, que nem existe mais, dando um outro exemplo. Não quero saber se vai para o Morumbi agora, eu não quero ir lá. Então, assim, eu acho que existe bastante chance de ter problema por conta da mudança das condições do serviço original. Tá? Não, perfeito. Nesse caso, perfeito. Com relação a Nesse caso, perfeito. esse inciso do parágrafo 5º, ao qual você fez referência agora, eu tive um caso de um cliente que era até um hotel, aí perguntou uma pousada, né, disse, poxa, agora que a pandemia passou, o turismo interno, a demanda está muito grande, não sei o quê, eu subi os preços das diárias. Então, tem muita gente que está reclamando porque não pôde usar lá atrás, durante a pandemia, e está querendo remarcar agora, e eu estou querendo cobrar a diferença. Posso ou não posso? Eu disse, olha, você tem que respeitar os valores e condições originalmente contratados. Agora, por outro lado, assim, olhando a questão prática, tá? Eu não acredito que... Não é que eu não acredito, assim, eu acho que você tem que ser ponderado aí pelo empresário, deixando um pouco de lado a questão jurídica. Então, assim, havia casos em que a cobrança de adicional era de R$100 e pouco, era num pacote desse. Eu digo, olha, eu não sei se vale a pena para alguma pessoa pegar e contratar um advogado, se desgastar e passar por toda essa situação por conta de R$100 e pouco. Agora, pode ser que tenham aqueles que queiram se aproveitar dessa situação e metam uma ação no juizado que não tem custa, que não tem sucumbência, pedem um dano moral de R$5 mil. Então, é um risco que tem que ser ponderado e até avaliado em algumas situações, né? Mas é muita discussão. Em função dessas situações aí, gente, de controvérsias, eu tive um evento aqui que os produtores resolveram, eles iam fazer o mesmo evento num outro formato, né, logo após. Eles resolveram cancelar. Eles disseram, é melhor cancelar, porque se a gente mudar o formato, né, vão entender que é um novo evento, não vão querer, talvez, o crédito, porque eu não vou acomodar todo mundo, é melhor cancelar, né, pegar as regras de cancelamento e fazer as devoluções ou dar um crédito, que seja, do que reformatar, né? Remarcar e mudar a forma do evento. Mas o esclarecimento que Fernando trouxe aí do parágrafo, se é respeitada as condições originais, eu entendo que o espaço é uma das condições originais fundamentais, né? Não só o formato da festa, como o local da festa, né? Vamos lá, pergunta 5. Ô Daniel, as 5 e as 6, acho que elas são perguntas que se referem ao TAC. Eu fui checar aqui o texto do TAC e confirmando aquela lembrança que eu tinha, ele era só para eventos até 30 de setembro de 2020. Então já era. Realmente, a não ser que o evento tenha sido naquela época... remarcado e remarcado. Mas assim, eu acredito que seja muito difícil utilizar as regras do TAC atualmente, especialmente para os eventos mais recentes, de lá para cá. Os mais recentes, então, eu acho que não, só se ele for de remarcações, né? Isso, e daí não acho que vão se aplicar aquela retenção de 20%, lembrando que na lei
isso também não mudou com a medida provisória, tem a possibilidade de reter as taxas de conveniência, né? Esse dispositivo tem na lei, deixa eu ver se eu consigo achar o inciso específico. Parágrafo 7º do artigo 2º, ele diz que os valores de taxa de conveniência ou de entrega e serviço de agenciamento e intermediação podem ser deduzidos do crédito a ser disponibilidade ao consumidor. Então, só para deixar claro que isso consta na lei, mas aquela possibilidade do 20%, na minha opinião, só para os eventos lá de 2020. Entendi. Tem um comentário aqui, né, da Daiane a respeito de eventos que foram objeto de algumas remarcações a título de reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Entendo, mas eu não aquilo que o Diógenes falou. Falar em valores, em um complemento de preço, acho complicado. Ou seja, entenderam aí, amigos, como que ela pensa? Eu tinha um evento em 2020, a inflação veio, vamos dizer, hoje eu tenho serviços que são preços distintos daquela época. Agora, há uma situação, tá? Quando você remarca, dá um pause em todo mundo, né? O artista vai ter que vir pelo contrato lá de trás, o prestador de serviço, montagem, desmontagem, som, também vai ter que vir pelo contrato lá de trás. Então, a regra é que vai se passando um para o outro, né? Então, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, creio eu que com essa suspensão não seja mais complicada, né? Tem o mesmo entendimento, Daniel. Acho que não tem como puxar esse assunto, porque iria ser mais uma hipótese de querer ter os bônus das outras normas e não os ônus delas. Ou seja, eu quero que não se aplique integralmente o Código de Defesa do Consumidor, que eu quero utilizar as regras da MP, mas, ao mesmo tempo, eu quero alegar desequilíbrio com base no Código Civil para tentar rever as condições do meu evento. Eu, particularmente, acho inviável. Entendi. Tem uma pergunta aqui próxima acho que foi da Grazi, não, da Fabiana. Desculpa. Cadê? Não, tirou. Não, aqui, Luigi da Delarque. Qual a regra da devolução em dinheiro do título de crédito? Muitos dos nossos clientes estão com os vouchers, mais 10% de toda a nossa massa de clientes pediu reembolso em dinheiro. Tá? Aqui, para mim, o voucher nada mais é do que o crédito para ele usar, né? Ele solicitou o crédito para usar dentro do período X, e a devolução em dinheiro, para mim, pressupõe o cancelamento. Enquanto houver a remarcação, é o direito ao crédito. Houve o cancelamento, eu tenho que devolver em dinheiro mesmo, né? Eu posso até disponibilizar o crédito, se assim o consumidor quiser. Mas, se houve o cancelamento, o crédito tem que ser devolvido em dinheiro. Opinião de vocês, diverge? Concordo também, Daniel, e acho que só vai, para quem concedeu o crédito, só vai ter a obrigação de converter o crédito em dinheiro se aquele crédito não puder ser utilizado. Ou seja, se aquele produtor, aquele organizador, aquela empresa não fizer outros eventos, né? Lembrando que é a data de 31 de dezembro de 23, agora a data nova, né? Era até 31 de dezembro de 22, agora passou para 31 de dezembro de 23. Se o produtor não fizer outros eventos até lá, ele vai ser obrigado a restituir. Mas, enquanto existe essa expectativa, na minha opinião, o crédito é válido e não cabe restituição. Pergunta 10. Diógenes? De acordo. Para não falar a mesma coisa. Pergunta 10. Prezados, nosso evento aconteceria em junho de 2020 e foi remarcado para junho de 2022. Os ingressos de 2020 permanecem válidos para 2022? Como houve troca de 2 atrações, abrimos prazo para aqueles interessados fazerem a troca de dia entre as atrações do mesmo evento. Muitos não trocaram. Sou obrigado a reabrir prazo para novas trocas
Pergunta bastante interessante, pessoal. O que é que vocês acham, hein? Porque ele fez tudo como devia, né? O evento foi remarcado para 2022. Ele comunicou aqui, ela, né? Ela é Fabiana. Ela comunicou que houve a troca de 2 atrações, abriu um prazo para aqueles interessados nesse evento com a grade artística modificada, para que eles, os interessados, não no crédito, vamos dizer, pudessem trocar e validar pelo ingresso novo. E, modificando um pouquinho a pergunta dela, ora, se no dia do evento o consumidor que está com o ingresso lá de 2020 aparecer no evento querendo entrar com aquele ingresso, como seria o procedimento? Na minha opinião, ele não entraria, tá? Ele teria que ter revalidado, ou seja, trocado o ingresso, até por questões de controle do evento, né? O evento ele foi remarcado, ok, mas é interessante, porque o evento foi remarcado e foi divulgado os procedimentos de validação daquele ingresso de 2020. E ele não validou. E presumo aqui que ele não validou e também pode não ter pedido, dentro do prazo, o crédito, né? Tem 120 dias, né? Interessante aqui, viu? Eu acho assim, eu acho que aqui está um pouco mais, indo um pouco mais além. Na verdade, pelo que eu entendi da pergunta, a situação é a seguinte, ou seja, os ingressos permaneceram válidos, mas como houve troca de 2 atrações, abrimos o prazo àqueles interessados fazerem a troca de dia entre as atrações no mesmo evento, ou seja, suponho que seja um evento que não se restringia a um único dia, é um festival. Um festival. E foi facultado, né, ao consumidor a troca dos dias do festival, de acordo com a mudança das atrações. No final das contas, ele teria que trocar o ingresso. Entendeu? Ele teria que trocar o ingresso. Não se pode, de forma alguma, né, dizer que o produtor foi desidioso, não ofereceu as possibilidades para o cliente, não devolveu o crédito, não remarcou o evento, embora com essa mudança de atração. Mas é uma coisa que eu acho que vai dar muito, assim, dá margem a muita discussão, né? E ela perguntou, sou obrigado a reabrir o prazo para novas trocas, ou seja, como se o festival ainda não tivesse ocorrido, o prazo para troca já tivesse, e a pessoa quisesse trocar depois. Porque a atração, o festival ainda vai ser, de 22, ainda vai ser. É verdade. Eu queria chamar a atenção de 2 coisas nesse assunto, já dando um pitaco aqui. Primeiro, vamos ver o que disse a comunicação do produtor, né? Se Também ele comunicou oficialmente, os ingressos adquiridos serão válidos, o consumidor, na minha opinião, não tem a obrigação de ir lá trocar o ingresso por outro. O ingresso, Perfeito. Se foi comunicado que o ingresso está válido, ele pode chegar com o ingresso de 2020 e entrar no evento de 2022. Outro aspecto importante, o evento era dentro da época em que o TAC valia. Então, se esse produtor assinou o TAC, foi antes de setembro de 2020. Isso. Ele pode se valer daquela regra que o TAC tinha e a lei não, de que permitia a substituição de artista por outros do mesmo estilo musical e grandiosidade. Né? Isso. Então, se ele substituiu, ele está agarrado nisso, okay. E a pessoa não vai poder dizer não quero ir porque não tem. Observa, porque isso estava abrangido pelo TAC. Do ponto de vista formal, na lei, na 14.046, o consumidor teria que ter manifestado a intenção de comparecer ao evento novo em 120 dias. Esse prazo seria preclusivo. Mas aí, repito, a comunicação do produtor dizendo o ingresso é válido, ponto, na minha opinião, supre essa necessidade do consumidor ter que fazer uma manifestação e trocar o ingresso. Então, objetivamente, eu entendo que sim, o ingresso é válido, ele pode vir, se foi comunicado dessa forma, como aparentemente foi, o ingresso é válido e tende-se, se a empresa tinha assinado o TAC na época, ela pode se agarrar a ele para não ter que devolver se alguém vir a reclamar por conta da troca de atrações
desde que as novas inseridas sejam do mesmo estilo musical e grandiosidade, que é o que dizia o TAC. Eu parti de outra premissa, como se ele tivesse comunicado para que, dizendo que o evento era de 2020, passou a ser em 2022, houve alteração da grade e aqueles interessados em comparecer ao evento que diligenciassem a troca dos ingressos. Se a comunicação foi nesse sentido e o consumidor não foi trocar, pressupõe-se que ele não quis ir para o evento, entendeu? Ou não concordou com a troca. Eu abri esse prazo para ele se manifestar. Ora, se ele não quis no evento, ele ia chegar e dizer o seguinte: olha, não quero, e me dê o dinheiro de volta, ou me cancele, ou me dê o crédito para outra oportunidade. E aí, quando eu faço a abertura, dependendo, claro, da comunicação, de que eu estou abrindo o prazo para que as pessoas compareçam com a oportunidade de trocar, não seria, eu parti da premissa que não é trocar só o dia, mas é trocar o bilhete, né? Porque eu estou com bilhete de 2020. Eu tenho um evento que provavelmente eu estou vendendo ingresso via etiqueteira. Né? A etiqueteira vai estar lá toda parametrizada para bipar um ingresso de 2022. Vai chegar ele com o ingresso de 2020, ele não vai conseguir entrar na portaria. E na hora do evento vai ser complicado fazer essa gestão. Por isso que até uma orientação para as empresas fazerem esse comunicado geral de troca de ingressos, né? Para viabilizar. Ou, se a pessoa não quiser trocar o ingresso, que entre com a solicitação dentro do prazo do reembolso ou do crédito para um outro evento daquela produtora. Mas tudo vai de acordo com a comunicação que foi feita. Concordo com o Fernando. Se você disser que é válido, é válido. Aquele bilhete é válido. Né? Ó, jogou embaixo aqui. Ó. Sim, é válido para 2022. Porém, o ingresso do primeiro dia é válido para o primeiro dia. Segundo para o segundo, terceiro para o terceiro e quarto para o quarto. A abertura da troca foi para aqueles que têm o ingresso do dia 1 e quer trocar para o dia 3, aí pela modificação da grade artística, provavelmente. Comprei para o dia 4, em 2020, e quero trocar para o dia 2, em 2022. Não queremos mais abrir o prazo para trocar os dias. Consegui ser mais clara? Sim. Sim, para mim, sim. Para mim também, e deixando claro aqui, aí é uma hipótese daquelas, é como se eu estivesse convertendo em crédito, porque só que eu já estou apresentando as opções dos novos eventos que eu estou dando, ou seja, em cada dia de evento é como se fosse um evento separado nessa interpretação, Isso. né? Festival com vários dias e ingressos independentes. Assim, você tem a opção de ir no dia que você já comprou, ou você tem a opção de trocar. A pergunta é, preciso reabrir esta possibilidade? Na minha opinião, não. Se essa possibilidade já foi comunicada e aberta na época, quem fez, fez, quem não fez, não é obrigado. Vale a pena comprar essa briga? É uma questão que o produtor do evento vai ter que avaliar, né? Ele pode deixar para eventualmente fazer novas trocas só para quem procura individualmente, mas entendo que não é necessário reabrir este prazo se ele já foi aberto lá na época em que o evento foi cancelado. Deixa eu colocar uma pimenta aqui, Fernando. Vamos lá. Ela comprou para o dia 1, certo? Estou presumindo aqui que houve troca de atração musical. Ou seja, ela comprou para o dia 1 porque iria tocar determinados artistas. Tá? Se eu estou no TAC, se eu uso o TAC aqui, se eu trocar o artista por outro de mesmo ritmo e grandiosidade, eu não sou obrigado a trocar. Tá? 2, o dia 4, trocar por dia 3, pode ser que o dia 3 não tenha vaga. Vamos supor que o dia 3 já, na época, esgotou os ingressos. E aí? Porque se eu encaro como um evento cada dia, eu posso ter dia com ingressos ainda existentes à venda e posso ter outros esgotados. Isso acontece muito no carnaval, tá?
No carnaval acontece muito naqueles camarotes. Tem dia que tem ingresso para vender e tem dia que não tem mais. Então, o fato de remarcação, se eu abro, talvez, a possibilidade de troca de um dia por outro, pode ser que tenham... Aqui, por isso que não queremos reabrir o prazo. Primeiro dia quase esgotado, entendeu? Sim, e aí, na medida em que Essa já é a abriu, bronca. naquela oportunidade, na minha opinião, já atendeu ao requisito legal, já deu a Não, isso aí, opção da pra mim, troca do também não é crédito, o brincadeira, prazo de não. 120 dias foi cumprido e vida que segue. E, para mim, se as atrações mudaram, porém, permaneceu o ritmo e a ordem de grandeza, se está na questão do TAC, eu não sei, não. Rapaz, é interessante demais, viu? O Daniel, Porque, às vezes, eu até quero, mas não posso. Por exemplo, se o dia 1 esgotar, eu nem posso dar essa possibilidade do consumidor trocar. eu vejo como o Fernando colocou, ou seja, o evento era em junho de 2020, ou seja, estava ainda sob a vigência do TAC. As normas do TAC foram todas respeitadas. Foi facultado conforme o TAC determinava. Depois ainda houve abertura. Tem a questão do prazo dos 120 dias. Você tem a disponibilização do crédito. Foi facultada a forma de utilização desse crédito. Ou seja, o produtor, ao meu ver, ele obedeceu e observou todas as normas aplicáveis à situação. Então, não há como ele ser penalizado. Se vale a pena comprar abrigo ou não, é uma outra questão. Né? Mas, assim, eu vejo a situação aí muito como uma sugestão, ou seja, talvez não vamos lá, respondendo objetivamente, né, a pergunta da Fabiana. Você é obrigado a reabrir o prazo? Não. Ao meu ver, não. Né? Também não. Esse é o ponto. Agora, se convém ou não reabrir o prazo é uma decisão de vocês. Assim, como, por exemplo, o dia 1º está esgotado. Então, de repente, se for interessante a vocês para atrair pode o maior reabrir público, o prazo, o pessoal quem quiser trocar para o dia 2, 3 ou 4, é possível. O o primeiro dia está esgotado. Mas não está ainda, né? Não está ainda. Ela tá, o que não pode é dizer, não admitimos troca para o dia 1º, mas ainda existe ingresso para vender. Aí lascou. Aí entendeu? Lascou. É verdade. Aí lascou. Talvez seja melhor esperar o primeiro dia esgotar. Para reabrir. Aí você pode reabrir para os dois, aí sim. Rapaz. Ajudamos, Fabiana? Acho que essas perguntas são maravilhosas. É que são as situações práticas adoro. Que é só como a gente vai aprender, né? É isso, gente. Eu não sei quanto tempo a gente está aqui, né? Fabiana colocou, quero esgotar o dia 1 com as vendas. Eu faria isso. Eu esperava o dia 1 da sold out e aí fazia um comunicado até para que essas outras pessoas possam usar, né, esse crédito, né? Ou perder o direito de ir. Isso é também uma possibilidade. Pois é, eu não sei se tem mais perguntas. Acho que a gente abrangeu o máximo possível de situações, mas ficamos à disposição de todos os associados para que uma situação peculiar nos possa chegar, para que debatamos não só entre nós três, mas com todos aqueles outros colegas que contribuem com a ABRAP no comitê jurídico, que a gente possa trazer a resposta e o esclarecimento da forma mais completa ao nosso alcance para todos os associados. Agradeço muito aí a participação do Fernando, do Diógenes, foi muito legal, né? Quando tiver outras oportunidades, né, que estejam também disponíveis e a fim de participar dessa conversa, né, muito mais informal e esclarecedora. Tá bom? Eu que muito agradeço obrigado. O convite e a oportunidade de poder participar e contribuir.
Da mesma forma, Daniel Diógenes, sempre um prazer, pessoalmente ou virtualmente, sempre um prazer poder debater os temas com os colegas aí, e trazem muitas provocações interessantes, temas que a gente não tinha pensado, e acho que todos podemos sempre contribuir muito. Obrigado a todos. É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Uma boa tarde. Deus abençoe. Se preparem aí que o setor está de volta. Cada dia que passa, o setor está de volta, né? E como tem aquele velho ditado, não sei se no Brasil, mas aqui em Pernambuco, o que não mata fortalece. Então, o setor vai voltar muito mais forte, com ideias novas, e que